Olá pessoal, sou o professor Elisandro do canal Dicas de Palpite 79. Eita, é sim pessoal, é o mais começando o bate-bola, começando o bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação professor Elisandro e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar, Juan, do Cruzeirão da Massa, jogou neste final de semana, vamos falar também do Terrão. O Terrão teve mais um confronto valendo pelas quartas de final. Vamos falar da Copa Zé Regina, atualizar mais uma rodada, Copa Alves Ferreira. E terminou a primeira fase lá na Arena Juremal, a competição do meu amigo Kleber Carneiro, tá certo? Tem também do Ivanaldo. A gente vai atualizar o futebol brasileiro, mais uma rodada. O Flamengo foi amassado, o Flamengo foi triturado, o Flamengo foi humilhado pela equipe do Botafogo. Futebol europeu, os principais campeonatos começaram neste final de semana. Sensacional, show de bola. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fala 39, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que segunda-feira, por conta do treino dos veteranos na Areninha, a gente começa um pouquinho mais cedo, tá certo? Pra gente jogar também uma bolinha. Sextas-feiras, quando não tem jogo na Areninha, a gente faz em horário normal, tá certo? Então, gente, deixa aqui nosso boa noite, nosso abraço a todos os amigos que curte o nosso bate-bola no Facebook e também no YouTube. No início do programa, trazer o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E meu destaque vai para a Premier League, que já havia sido um destaque, não um destaque, as competições europeias como um todo, mas agora vai para a Premier League, porque tivemos a finalização da primeira rodada com times importantes, os times fortes do momento, que são o City e o Liverpool, vencendo. E a gente espera que seja um campeonato muito corrido e que não fuja de uma briga até o final. Rosi, tá aí. Nós vamos, com certeza, falar muito de futebol amador. Vamos falar também de futebol profissional. Rosi, no início do programa, mandar uma boa noite também pro Fabinho, rapaz. Fabinho Sobral, o Fabinho que também curtindo o bate-bola. O Fabinho tá chateado com a derrota do Ceará Sporting Clube na Série B. E eu acho que a chateação do Fabinho é em dose dupla, né? Porque a derrota do Ceará deixou o Mirassol na primeira colocação e o Santos na segunda, Rua. Então, muito ruim a rodada para os dois times do Fabinho. O Santos perdeu em casa para o Avaí e o Ceará perdeu para a equipe do Mirassol. E o Mirassol é um líder. Já a gente fala de Série B. Rua, o nosso programa é muita enrolação, é muita informação e pouca enrolação. Ninguém enrola não, a gente vai direto ao assunto. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro só treinando, visando as próximas competições. O Cruzeiro, que infelizmente, João, foi eliminado da Copa lá da Arena Juremal. O Cruzeirão perdeu, já a gente fala. O Cruzeiro perdeu e está eliminado. Então a galera que faz o Cruzeiro nesse momento estão empenhados, porque começa no próximo sábado. O próximo sábado começa o primeiro campeonato aqui da Areninha, aqui do Barro Preto. A organização é do Dedé e do compadre Elvis, presidente do Cruzeirão da Massa. Vai movimentar toda a galera aqui do Barro Preto e das localidades vizinhas, né? Alguns são 15 times, Juan. E o Juan está aqui com os jogos. Primeiro, Juan, só atualizar os grupos, né? Nunca é demais lembrar essa competição, Juan, que tem R$1.000 para o campeão, R$500 para o segundo colocado, R$300 para o terceiro e R$200 para o quarto colocado. Tem também troféu. São 5 grupos. O Juan vai atualizar os grupos. Pois é. Grupo A tem o Clube do Vaqueiro, o Aragão Esporte Clube e o Frescurinha. No grupo B, o Meninos da Vila, Amigos de Kiki e CRD Futsal. Grupo C, o Split K, o Barra Gingá e o São Maurício. No grupo D, o Cruzeiro do Barro Preto, a Arena União e o Barcelona de Nova Terra. E no grupo E, o Teto Solar, o Futebol Entre Amigos, a galera do futebol de Miraíma. Ronzinho, então, abertura nesse final de semana, às 18 horas, às 18, quem joga às 18, quem joga às 19 horas, lembrando que são 2 jogos aos sábados. Pois é, quem joga às 18 é o Cruzeiro do Barro Preto contra o União Esporte Clube, abertura. E às 19,
o teto solar contra o futebol entre amigos. É daí, Juan, daí começa essa competição. Vamos desejar boa sorte aos participantes, né, que seja uma bela competição. Nós aqui do Bate-Bola iremos fazer, Juan, a cobertura, né? A gente vai fazer a cobertura sempre trazendo os resultados, tudo que acontecer, a gente traz os resultados na segunda-feira e às sextas-feiras a gente projeta, né, os jogos dessa grande competição aqui no Barro Preto. 15 times, vai ser sensacional, vai ser show de bola. Mandar um abraço aí pro Padre Elcio, pro Dedé, que são os promoventes, são os organizadores desse grande evento aqui no Barro Preto. A gente lembrando, Juan, que o artilheiro também ganha troféu e o goleiro menos vazado, tá certo, Juanzinho? Tivemos um jogão de bola, Juan. Vamos falar do terrão. A gente teve um jogão de bola no terrão nesse final de semana, Juan. Final de semana, a Portuguesa com os dois quadros, jogou com o Náutico do Salgadinho na principal e na preliminar jogou contra a equipe do São Paulo, Juan, do São Paulo. Lembrando que os aspirantes, Juan, foi 1-1 e na principal, o jogo principal foi 0-0, então 2 empates. O Juan vai atualizar quem passou nas penalidades, se foi a Portuguesa nos dois quadros ou se a Portuguesa foi eliminada. O aspirante à Portuguesa venceu nos pênaltis e no principal o Náutico venceu nos pênaltis. É o Náutico do Salgadinho, Juan. Então, interessante, né, que na primeira semifinal teve o Cruzeiro sendo eliminado, passou o Fortaleza, e o Fortaleza, que era o aspirante, acabou perdendo para o São Gonçalo. E agora também aconteceu a mesma coisa, a Portuguesa estava com os dois quadros, passou nos aspirantes, mas no principal passou o Náutico do Salgadinho. Aí foi um jogão de bola que teve cobertura total da TV FP Esporte. Mandar um abraço para o meu amigo Benarte. Ele, que é diretor-geral da TV FP Esporte, fez a cobertura desse grande evento. Nós estávamos até escalados para participar dessa transmissão, mas por motivo particular não deu para a gente se deslocar até Santa Rita. Certamente nos próximos confrontos nós iremos acompanhar. O Juanzinho, com isso já tem 2 times classificados no aspirante e 2 times classificados no principal. E tem jogo, Juan, tem jogo dia 24. Dia 24 sai mais um semifinalista, tanto no aspirante como no principal, e no domingo sai o outro, para ficar 4, e aí a gente conhecer os jogos das semifinais depois de sorteio, Juan. Pois é, e no dia 24, PSV contra Real dos Paus Brancos, e no dia 25, Dourado contra o Cearazinho, para Real Madrid Pedregão. Daí, jogão de bola, a equipe do PSV da Lagoa do Serrote contra o Real dos Paus Brancos. Lembrando que os 2 times aí, Juan, só tá com o principal, né? Aspirante acompanha o outro. Falar em Lagoa do Serrote, um abraço para meu amigo Alberto Ripardo, relações públicas nas competições que acontecem. Teve jogo valendo, é o terceiro jogo, né? Lá já valendo pelas quartas finais também. A gente teve 0-0 no Santana contra a equipe do São Paulo, São Paulo é do São Bento. E quem passou nas penalidades, Juan? Passou foi o São Bento, 6-5 nas penalidades em cima do Santana, e no principal foi 1-0 para o CRB da Boa Vista. Tá aí, Juan, o CRB, né, que não classificou os aspirantes, classificou só o principal e agora está nas semifinais lá na Lagoa do Serrote, a competição do Zé Ferreira. Ô, Juanzinho, mandar um abraço pro Joelzinho, homem forte da Copa Zé Regino, mais uma edição, e teve 2 jogos, Juan. Teve jogo domingo e jogo sábado. Como foram os jogos do domingo, os jogos do sábado e do domingo, Juan? Pois é, o quadro B do Real Madrid perdeu de 1-0 para o São Paulo, e o quadro A perdeu de 3-4 esse jogo do sábado. No domingo, de 4-3, né, Juanzinho? Então, o Real Madrid perdeu os 2 quadros, não é isso? Esse jogo de sábado e domingo, o Baixada 1-1 com o Juventus da Mutuca. No quadro B e no quadro A, 4-2 para o Baixada. Aí o Baixada fazendo, né, mais bons jogos, né, ganhando os seus jogos. Agora, dessa vez, foi lá na Copa Zé Regino. E tem jogo, né? Tem jogo nesse final de semana. Jogo isolado, Juan. É o Fortaleza de Canafístula contra o CRB da Boa Vista. Esses 2 times, né, que a gente até mencionou. Um está classificado para as semifinais do Terrão e outro classificado para as semifinais da Copa Regional lá da Lagoa do Serrote. Na
Arena Juremar, Juan, a gente teve os últimos 2 jogos, dos últimos 2 jogos, para a gente conhecer os classificados para as quartas de finais. 2 jogos já acontecem no final de semana. Sexta-feira a gente traz os confrontos. Teve o sorteio ontem, mas os jogos, né, o Cruzeiro infelizmente foi eliminado. O Cruzeiro perdeu 5-4. O Leandro, o Natan, o Elvis e também o Guilherme Moura fizeram os gols da equipe do Cruzeiro, mas infelizmente o Cruzeiro foi eliminado, já tinha perdido o primeiro jogo, Cruzeiro é eliminado. No outro jogo, o PSV classificou, o PSV da Lagoa do Serrote classificou e 5-0 em cima do PSG. Então, o PSV segue na competição, o Cruzeiro está eliminado, tá certo, Anzinho? Então, teve até algo curioso, né? Porque o PSV classificou e já vai jogar sábado, no sorteio joga sábado, jogaria também no Melado e vai jogar na Santa Rita. Então, no Melado foi adiado, o jogo do PSV foi adiado, não tem jogo lá na Copa Alves Ferreira, seria sábado, vai jogar no Terrão, eu não sei como é que vai ficar, né? Lembrando que os principais jogadores da Lagoa do Serrote, do PSV, jogam no Terrão, e esse time que está lá no meu amigo Kleber Carneiro é do Nonato, não sei como é que vão fazer, equacionar, para que a galera participe também desse jogo, valendo pelas quartas de finais lá da segunda Copa Society, lá da Arena Juremar. Mandar um abraço para o Kleber Carneiro e para o Ivanaldo, são os organizadores. Falando na Copa Alves Ferreira, Juan, o Cruzeiro do Barro Preto, a gente já mencionou aqui, desistiu da competição, porque não adiaram o jogo, interessante, não adiaram o do Cruzeiro e adiaram o do PSV, né? Então, nesse final de semana estava previsto 2 jogos e teve só um, Juan. Aí teve um time, Juan, o segundo quadro, aliás, o Mila de Sobral jogou contra o Sobral City. Esse jogo foi em Sobral, porque tem a equipe do Sobral City só está jogando, Juan, com o primeiro quadro, e o segundo quadro que acompanhava ele acabou desistindo. Então esse jogo foi em Sobral, o Mila de Sobral ganhou por WO. E na principal foi 1-1 entre Sobral City e o Novo Mila de Sobral. Esse jogo que aconteceu no estádio do Junco, valendo pela Copa Alves Ferreira. Tá aí mais um jogo. E no final de semana, Juan, no final de semana teria o jogo da Lagoa. O jogo da Lagoa não vai acontecer, só vai acontecer um jogo no programa de sexta-feira. A gente atualiza direitinho esse jogo. Aliás, é o Bom Jesus, né? O Bom Jesus que vai jogar no próximo final de semana, jogo isolado. No programa de sexta-feira a gente atualiza direitinho esse confronto, tá certo, Anzinho? Agora, futebol profissional, vamos falar de Série B. O destaque negativo da Série B, mais uma derrota do Ceará Sporting Clube, né? O Ceará jogou muita bola, mas jogou como sempre, perdeu. Aliás, jogou como nunca, perdeu como sempre, perdeu para a equipe do Mirassol. O Mirassol fez um gol, né? Achou um gol contra, depois se trancou, só se defendendo. O Ceará jogou muita bola, teve chance de fazer, não fez. No finalzinho, um pênalti bem duvidoso, marcado de novo contra o Ceará Sporting Clube. O Léo Gamalho foi lá, marcou, e 3 pontos na sacola da equipe do Mirassol, assumindo a liderança. O Juan vai atualizar os resultados da rodada de número 21. Operário perdeu 2-1 para o Ituano, a Ponte Preta 1-1 com a equipe do Goiás, Vila Nova 2-0 no Sport, Novo Horizonte 1-1 com a América, a Chapecoense 4-0 no Guarani, que agora é o novo Guarani, o Santos perdeu de 1-0 para o Avaí, o Ceará perdeu de 2-1 para o Mirassol, mais um pênalti no final do jogo, também contestável, o Amazonas 2-0 no CRB, o Brusque perdeu de 1-0 para o Coritiba, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou em 1-1 com a equipe do Paysandu. O Ceará que nesse momento está a 5 pontos do G4. Com certeza, Juan. Estaria muito bem na fita caso tivesse ganho, mas acabou desperdiçando, e tem um jogo difícil. O Juan já atualiza a próxima rodada. O líder é o Mirassol, com 38 pontos, o Santos está no segundo. Na segunda colocação, o Novo Horizonte no terceiro, o América em quarto, o Vila Nova em quinto, o Sport tem 2 jogos a menos, o sexto, o Avaí o sétimo, o Goiás com jogo a menos é o oitavo, o Ceará aparece na 9ª colocação, o Operário é o 10º com jogo a menos, a Ponte 11º, 12º o Amazonas, 13º o Coritiba, 14º o Paysandu, 15º, Juan, o CRB, o próximo adversário do Ceará Sporting Clube, na 16ª colocação o Botafogo Paulista. O Ituano é o 17º, a Chapecoense 18º, 19º é o Brusque, e o Guarani já aparece ali, Juan, com 17 pontos
na 20ª colocação, o Guarani que estava praticamente rebaixado, né? Mas com essas 2 vitórias, o Guarani subiu, né? E já está olhando, Juan, já está olhando ali, se emplacar mais uns 3 bons resultados, já pensa em sair dessa posição. A rodada número 22 começa nessa terça-feira, também conhecido como amanhã. O destaque dessa rodada é o Ceará, fora de casa contra o CRB, o Ceará que nos últimos jogos não tem tido bons resultados contra a equipe regatiana. Novo Horizontino contra o Ituano, o Amazonas contra a Ponte Preta, o Operário com Vila Nova, o Guarani com o Santos, Mirassol com o Botafogo de Ribeirão Preto, o América Mineiro com a Chapecoense, o CRB com o Ceará, o Goiás com o Brusque, o Avaí com o Paysandu e o Sport com a equipe do Coritiba. Mais uma rodada da segunda divisão do Brasil. Sim, Juan. Então, vamos falar de Série A. Antes de mandar um abraço pro meu amigo Francélio Trellis, lá em Calcaia, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, um boa noite para toda a família dele. Ele que tem familiares aqui na região, Juan. E ele é palmeirense, está contente com a vitória do Palmeiras no finalzinho contra o São Paulo e também na expectativa do jogão de bola entre Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras precisa ganhar com diferença de 2 gols para passar direto para as quartas de final da Libertadores. Mais uma vez, aí, um abraço para o meu amigo Francélio Teles, gente da melhor qualidade. A Série A, Juan, teve rodada. Falta um jogo para completar a rodada número 23 e o destaque foi a derrota acachapante do Flamengo. O Flamengo não viu a bola. 4-1 para o Botafogo. O Juan vai atualizar o restante da rodada. O líder Botafogo atropelou, humilhou o Flamengo no Engenhão. O Atlético Mineiro 1-1 com o Cuiabá. O Grêmio perdeu de 2-0 para o Bahia. O Red Bull Bragantino perdeu de 2-1 para o Fortaleza, o Fluminense 0-0 com o Corinthians, o Criciúma 2-2 com o Vasco, o Atlético Goianiense 1-0 no Internacional, o Palmeiras 2-1 no São Paulo, o Atlético Paranaense perdeu 2-1 para o Juventude, o Botafogo 4-1 no Flamengo. Gostaria aqui de destacar a participação do Rossi, que enquanto o time estava perdendo de 2-1, ele fazia defesas importantes que deixavam o torcedor ainda com esperança, só que a defesa, infelizmente, não estava ajudando. O torcedor do Flamengo preocupado, né? O jogador do Flamengo estourando. Já perdeu o Pedro e o Gabigol e o Cebolinha no jogo contra o Bolívar. Ontem voltou a perder jogadores, dessa vez foi o Arrascaeta. E assim, o Flamengo numa posição muito ruim e vai jogar na altitude, desfalcado de muitos jogadores, preocupa a situação do Flamengo. Interessante que o Botafogo teve a mesma sequência do Flamengo, jogos pesados e não estourou ninguém. Então tem algo errado lá no DM do time rubro-negro. Com isso, o Botafogo é o líder, com 46 pontos, segundo a Fortaleza, terceiro é o Cruzeiro, o Flamengo agora aparece na 4ª colocação, o Bahia em 5º, São Paulo em 6º, boa recuperação da equipe baiana. O Cruzeiro é o 7º, joga hoje, o Atlético Mineiro 8º, o Atlético Paranaense é o 9º, o 10º é o Vasco, o Juventude, surpreendente, vitória do Juventude, é o 11º, Red Bull 12º, Internacional 13º, o Criciúma 14º, o Grêmio 15º, o 16º é o Corinthians, fora da zona da degola, e dentro está o Vitória, em 17º, o Fluminense 18º, a equipe do Cuiabá em 19º, e o Atlético, mesmo com a vitória, é o Lanternão com 15 pontos. Acredito que dessa vez não escape a equipe do Cuiabá, e eu acredito que o Atlético já está na 2ª divisão, é só uma questão matemática. A rodada número 23 tem um jogo hoje, João. Vitória em casa recebe o Cruzeiro poupando muitos jogadores, pois na quinta-feira joga pela Sul-Americana contra a equipe do Boca Juniors. O Cruzeiro que perdeu o jogo de ida por 1-0 em La Bombonera, então precisa reverter esse resultado, ganhar 1-0 para levar para as finalidades ou acima de 2 para passar direto. A rodada número 24 começa no dia 24. Próximo sábado o Juan vai atualizar a rodada completa. O Vitória com o Cruzeiro, o Atlético Goianiense com o Juventude, o Palmeiras com o Cuiabá, o Atlético Mineiro com o Fluminense, o Bahia com o Botafogo, Fortaleza com o Corinthians, esse jogo que assusta os torcedores do Corinthians, o Criciúma com o Grêmio, São Paulo com o Vitória, Internacional com o Cruzeiro, Flamengo com o Bragantino e o Vasco com a equipe do Atlético Paranaense. Tá aí, Juan, rodada cheia da Série A do futebol brasileiro. A Série C, tristeza, né, para o futebol cearense. O Ferroviário foi goleado e está na 4ª divisão. Tem mais uma rodada, mas não tem chance. O Ferrinho já caiu, está na 4ª divisão. E o Floresta que se cuide, vai jogar fora de casa. Se perder uma combinação de resultado, pode cair também o Floresta, ele que acabou perdendo em casa e agora tem que ganhar fora de casa. Caso contrário, pode retornar
também na quarta divisão seria muito ruim para o futebol cearense. A 18ª rodada, lembrando, só falta uma. O Juan vai atualizar todos os resultados, faltam 2 jogos para completar essa rodada. Pois é, o Confiança fez 2-0 na equipe do São Bernardo, o Aparecidense perdeu de 1-0 para o CSA, Caxias 2-0 na equipe do ABC, Figueirense 1-1 com São José, o Remo 3-0 na equipe do Londrina, Floresta perdeu de 3-1 para o Atlético, o Ipiranga 1-0 no Sampaio Correia e o Náutico 4-1 do Ferroviário Remo, que entrou na zona de classificação. Com isso, o G8 o Atlético é o líder, o Belo joga hoje é o segundo, a Ferroviária também joga hoje é o terceiro, São Bernardo é o quarto, Ipiranga é o quinto, o Volta Redonda também joga hoje é o sexto, o Londrina o sétimo e o Remo na 8ª colocação. Brigando muito forte está o Náutico, Juan, também com 25 pontos, também pontuação do Remo, o Figueirense também ainda briga por essa vaga, é o 10º, Confiança. Não tem chance remota, né? O Confiança e o Tombense com 22, 11º e 12º respectivamente. O próprio CSA também tem 22. O Tombense tem mais chance porque tem um jogamento. Exatamente, se ganhar hoje, então já encosta, né? Então o Caxias, Juan, tem 21, não tem mais chance, nem o Floresta. Já estão olhando para a parte de baixo, 14º e 15º, 16º é o ABC. E assim, os times que estão na zona de rebaixamento, todo mundo já jogou. O Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e São José. Lembrando que a equipe do Ferroviário e a equipe do São José já estão matematicamente rebaixadas. Tá certo? O que é que precisa o ABC? Empatar o jogo. Se empatar o jogo, está livre da degola. O Floresta também precisa empatar. Caso esses 2 times percam seus jogos, então o Sampaio Correia e a Aparecidense ainda tem chance de sair. Então, essa é a conta que precisa. Então a gente falta 2 jogos para completar a rodada de número 18, lembrando que só são 19. E a Ferroviária joga com Volta Redonda e o Tombense com o Botafogo da Paraíba. É só jogo lá de cima. Esse jogo aí pode mexer ainda com a tabela em cima, né, Juan? Em contrapartida, Juan, a Série D tem algo a comemorar, né? Comemorar o Iguatuzinho passou. Alegrias, inclusive torcida muito bonita do Iguatu. Teve perdendo 2-0 para a equipe do Manaus fora de casa, buscou o empate e em casa, Juan, conseguiu a vitória e a classificação. Só falta um mata-mata. Se ganhar, passar por esse mata-mata, joga com Anápolis, decide em casa, decide em Iguatu, estará o Iguatuzinho na Série C do futebol brasileiro. Um bom trabalho do Iguatu, ele está lá com o rei do acesso, né? É o Flávio Araújo, né? O Flávio Sapim faz bons trabalhos, acostumado a subir times de divisão e vai subir de novo a equipe do Iguatu, é isso que nós queremos, é isso que a gente deseja, tá certo, Juan? Então o Juan vai atualizar os resultados de quem passou, Juan. Pois é, o Iguaçu perdeu de 1-0 para a equipe do Internacional de Limeira. Surpreendente, achei que o Iguatu iria passar, né? Mas o Nova Iguaçu, ele perdeu o primeiro jogo 3-1 e acabou perdendo novamente dentro de casa. Manauara 1-1 com o Retrô. Foi 2-0, né, Juan? Foi 2-0. Devolveu o resultado, né? Aí nos pênaltis passou o Retrozinho. O Retrô que pode trazer o Central a uma divisão nacional se subir. O Porto Velho 1-1 com a equipe do Itabaiana, e o Itabaiana passou nos pênaltis. O primeiro jogo foi 0-0, né, Juan? O Itabaiana passou, né? E o Iguatu 2-1 na equipe do Manaus. E o amasso mais relevante, com certeza, foi o Flamengo e Botafogo, mas teve outra massa, esse maior, o Brasiliense 5-0 na equipe do Brasil de Pelotas, 9-1 no agregado. Certamente não viu a cor da bola. Outro rubro-negro, inclusive o Anápolis 1-1 com o Cianorte. O 13 já tinha ganho o primeiro jogo, o Anápolis, não é isso, Juan? Então, exatamente. Com o empate classificou. O 13 perdeu para o Altos por 2-1 e ganhou nas penalidades. Passou a próxima fase. O Maringá 3-1 na Portuguesinha do Rio, repetindo o placar do primeiro jogo que passa o Maringá. Surpreendente, eu também estava acompanhando a Portuguesinha, achando que ela ia mais à frente. O Juanzinho, então a gente tem 4 confrontos. Quando terminar esses confrontos, a gente vai conhecer. Aliás, quem passar aqui estará na Série C do próximo ano. Então, o Retrô Brasiliense, né? A gente querendo que os 2 passassem, mais um vai se lascar. O Juan vai atualizar os confrontos. Exatamente. Internacional de Limeira e Maringá, Itabaiana e 13, Retrô e Brasiliense, Anápolis e Iguatu. Eu que acreditar no acesso do 13, do Iguatu, do Retrô e do Brasiliense, só que esse sonho não vai mais se realizar. Juanzinho, agora eu vou falar de futebol sub-20, Brasileirão sub-20.
Só falta uma rodada, Juan. Os jogos atrasados, o Flamengo ganhou de 3-2 do Grêmio fora de casa e o Botafogo empatou em 1-1 com a equipe do Internacional fora de casa. Com isso, Juan, o G8, a gente tem o Palmeiras na liderança, o Flamengo um pontinho atrás, 37 pontos, é o segundo, o Grêmio em terceiro, o quarto é o Goiás, o quinto é o Atlético Paranaense, o sexto é o Cruzeiro, o sétimo é o Fortaleza. Esses times já estão classificados. O oitavo é o Fluminense. A gente só tem uma rodada para a gente conhecer os times que vão disputar o mata-mata, as quartas de finais. Aí as sereias da Vila caíram na Série A feminina. Pois é, Juanzinho. Então, o futebol feminino também, depois da Olimpíada, retornou nesse final de semana. Lembrando também que só falta uma rodada para a gente conhecer. No final de semana já tem o mata-mata, Juan. Pois é, o América Mineiro 1-1 com o São Paulo, o Santos 1-1 com o Botafogo, o Palmeiras perdeu de 2-1 para o Internacional, o Grêmio 2-0 no Real Brasília, Ferroviária 3-2 no Atlético Mineiro, Fluminense 0-0 no Bragantino. O que foi isso? O Cruzeiro 7-2 no Corinthians, o Avaí Kinderman 1-1 no Flamengo. É o Flamengo que está fora do G8, Juan. Aparece ali o Corinthians na liderança, mesmo sofrendo o revés, a Ferroviária em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Cruzeiro em quinto, o sexto é o Grêmio, o sétimo é o Internacional e o Bragantino é o oitavo. Como eu falei, só falta uma rodada para a gente conhecer os 8 classificados. No final de semana já tem mata-mata. Dentro da zona da degola, Juan, é o Botafogo rebaixado, o Santos rebaixado, o Avaí rebaixado e o Atlético rebaixado. Então, última rodada só para cumprir tabela nessa competição. O Manjadinho, o nosso Manjadinho, sub-20. A gente já tinha falado no programa passado que o Ceará tinha classificado, tinha ganho 7-1, o Ferroviário tinha ganho 7-0 no Pacatuba, o Ferroviário também tinha passado pelo São Gerardo nos pênaltis. A equipe do Horizonte tinha feito 4-0 no Santa Cruz Cearense e o Floresta 4-1 no Caucaia também classificado. E o Atlético Cearense tinha feito 2-1 no Acopiara também classificado. Já estava classificado Ceará, Ferroviário, Horizonte, Floresta e Atlético Cearense. A gente teve, Juan, mais 3 times classificados. Então passou o oitavo de final, já está todo decidido. Os 8 times já estão classificados para as quartas de finais. Exatamente, o Tirol, que fez 2-0 na equipe do Icasa, o Juventus Cearense 3-0 no Itapipoca e o Fortaleza fez 2-0 na equipe do Iguatu. É, Juan, e teve festa lá na terra da Galinha Choca, né? Os 2 times já tinham subido, jogo único final, o Quixadá, que é comandado pelo Juranilson, que jogou na equipe do Ceará Sporting Clube, Juan. Então, Quixadá 2-0, Quixadá campeão da terceira divisão do futebol brasileiro, não, futebol cearense, Manjadinho, terceira divisão. Ô, Rosinho, os principais campeonatos da Europa começou, né? Então, o Juan vai dar todos os resultados da Primeira Liga em Portugal. O Sport, depois de 2 rodadas, o Sport aparece, desponta aí na liderança, Juan. O Boa Vista perdeu de 1-0 pro Braga, o Vitória de Guimarães 1-0 no Estoril, o Moreirense 3-1 na equipe do Arouca, o Benfica 3-0 no Casa Pia, o Nacional perdeu de 6-1 para o Sport, o Rio Ave 1-0 no Farense, o Vicente 4-2 no AVS e o Santa Clara perdeu de 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Era dividido também em 2 rodadas, Juan. Então o PSV é líder, 100% de aproveitamento, mas tem também os estádios, o Groningen e o AZ, todo mundo com 6 pontos depois de 2 rodadas. Rodada número 2, Juan, os principais resultados. O Fortuna Città 3-0 no Almere City, o Heerenveen 1-1 com o Utrecht, o Twente 1-1 com o Sparta Rotterdam, o AZ 1-0 no Nijmegen, o Volkens perdeu de 2-1 para o Groningen, o Heracles perdeu de 3-1 para o PSV, o Willem 2-0 no Eagles, o Zul perdeu de 5-1 para o Feyenoord e o Breda fez 2-1 na equipe do Ajax, o Breda que vem diretamente da segunda divisão. O Ajax é o mesmo, né, Juan? Na Ligue 1, o Marseille é o líder, depois de uma rodada é o líder, e o PSG também ganhou e goleou, Juan. Então, a maior goleada foi do Marseille. Vamos atualizar os resultados. O Rennes 3-0 no Lyon. O Lyon que sempre começa mal, por incrível que pareça, né? O Montpellier 1-1 com o Strasbourg, o Toulouse 0-0 com o Nantes, o Angers perdeu de 1-0 para o Lens, o Alcheri 2-1 no Nice, o Mônaco 1-0 no Saint-Étienne, o Rennes perdeu de 2-0 para o Lille, o Brest perdeu de 5-1 para o Marseille, o Le Havre perdeu de 4-1 para o PSG. La Liga, Juan, La Liga teve rodada, o líder, Juan, é o Celta de Vigo, depois de uma rodada, o Juan vai atualizar os resultados, Juan, resultado da primeira rodada, destaque negativo, o Real Madrid, os Galácticos do Real Madrid ganharam no primeiro tempo, mas acabaram sofrendo um empate, Juan.
Pois é, o Mallorca, que certamente conquistou seu maior título dessa temporada, nesse momento que foi empatar com os Galácticos do Real Madrid. Galácticos 3.0, mais ou menos. A Real Sociedade perdeu 2-1 para o Real Vallecano, Valência perdeu 2-1 para o Barcelona, o Sassuolo 1-1 com o Leganés, Las Palmas 2-2 com o Sevilha, Celta de Vigo 2-1 no Alavés, o Betis 1-1 com o Girona e o Atlético Bilbao 1-1 com a equipe do Getafe. Juan, só vamos olhar o jogo do Atlético Madrid, também estava jogando, jogou agora à tarde, né? Então o Real Madrid, a gente esperava muito do Real Madrid, jogou fora de casa, fez 1-0, né? Um time muito forte, mas acabou não ganhando. Então, Juan, hoje a gente teve o Valladolid, né? O Valladolid de volta a essa competição, ganhou de 1-0 do Espanhol e o Atlético no finalzinho, o Atlético 2-2 com Vídea Real, Juan. 2-2 com Vídea Real, já nos acréscimos. A gente teve também, Juan, a Série A Team, né? O Verona é o líder. O Verona é o líder. Aliás, Juan, o Verona, ele está na liderança justamente com a Juventus. A Juventus acabou de estrear, fez 3-0 no Como, então a Juventus na liderança ao lado do Verona. O Juan vai atualizar os resultados, como eu falei, a Juventus. A Atalanta fez, aliás, a líder é a Atalanta, fez 4-0, Juan. A líder é a Atalanta, 4-0 em cima da equipe. Já a gente pegou o resultado da Atalanta, o Juan vai falar dos jogos do sábado e do domingo. O Cagliari 0-0 com a Roma, a Lazio 3-1 no Venezia, o Bolonha 1-1 com a Udinese, o Verona 3-0 no Napoli. O Napoli que se prova cada vez mais um time que voltou a ser meio de tabela depois daquela temporada fantástica de 22-23. O Empoli 0-0 com o Monza, o Milan 2-2 com o Torino, o Genoa 2-2 com a Inter e o Parma 1-1 com a equipe da Fiorentina. Juanzito, aí no futebol italiano, como eu falei, o líder é a Atalanta, ganhou 4-0 do Lecce e a estreia do Como, Juan, como voltando da segunda divisão, pegou logo a Juventus e pegou 3-0, então tá aí a Juventus ali na cabeça, a Inter de Milão acabou empatando, tá certo, Juanzinho? A Inter que é um time a ser batido. A Premier League, Juan, a gente teve rodada também, e nesse momento o líder é o Brighton, né? Primeira rodada, o Brighton que aparece na liderança, ganhou 3-0, foi o placar mais elástico. Os resultados, Juan, lembrando que o Tottenham empatou hoje em 1-1 com o Leicester voltando da segunda divisão. É o clássico se o campeonato acabasse hoje, né? O Chelsea perdeu de 2-0 para o Manchester City, o Brentford 2-1 com o Crystal Palace, o West Ham perdeu de 2-1 para o Aston Villa, o Arsenal 2-0 no Wolverhampton, o Everton perdeu de 3-0 para o Brighton, o Everton que contrata, vende, melhora o time e não consegue fazer boas campanhas. O Newcastle 1-0 no Southampton, o Nottingham. É outro time que começa mal, é o Everton, né, Juan? Todos os anos, ainda tem perca de pontos, acontece isso. Está com 3 temporadas seguidas que consegue se livrar, né? Mas aí já começou mal dentro de casa, perdendo para o Brighton 3-0. Então o Brighton é o líder por conta dessa goleada. Esse bom time do Brighton com os seus jogadores equatorianos. O Newcastle 1-0 no Southampton, o Nottingham 1-1 com o Bournemouth, o Ipswich perdeu 2-0 para o Liverpool, o Ipswich voltando à primeira divisão. É o Como 2.0, que voltou já pegou a Juventus, e também teve o Manchester United fazendo 1-0 no Fulham, esse jogo que a gente já havia dito no programa passado, foi o primeiro da Premier League, e mesmo com essa vitória, estamos em sétimo, né? Juanzito, aí a equipe a equipe do Manchester United já tinha ganho, né? Juan, só atualiza aí o da La Liga, já terminou o jogo, só para dar o resultado direitinho. A La Liga, o Atlético de Madrid estava jogando e pronto, foi 2-2, terminou 2-2, né, Juan? E hoje, só para relembrar, o Leicester empatou em 1-1 com o Tottenham, gols de Pedro Porro e o Jamie Vardy, voltando aos gramados da primeira divisão. Esse cara faz gols, tá certo? Esse cara é referência na equipe do Leicester, tá aí. Teve a chance de sair, ficar na primeira divisão, já é veterano, né? Mas jogou a Championship, retornou campeão e tá aí já volta fazendo gols. Ele que é uma bandeira da equipe do Leicester, quem não lembra, né, do título do Leicester algumas temporadas atrás. Ô, Juanzinho, a gente teve no Campeonato Argentino, impressionante, Juan, que já é a 11ª rodada, e o Huracan, de forma insistente ali na liderança. O Huracan que segue firme e forte, fez 1-0 no Belgrano, o Sarmiento Junín 0-0 com o Tigre, o Atlético Tucumã 2-0 no Estudiantes, o Boca 3-2 do São Lourenço, foi um jogaço. Jogaço, o Boca jogou muita bola e tá aí mostrando reação nesse momento.
Tarreres 2-1 no Independente Rivadavia, o Vélez 1-0 no Instituto, o Rinaz La Plata 1-1 com o River Plate, o Independente 1-0 no Rosário Central, o Lanús 1-1 com o Central Córdoba, o News Old Boys perdeu de 1-0 para o Racing e o Platense 0-0 com o Barracas Central. O time dos grandes que a gente repara, os mais bem estabelecidos são o Vélez e o Racing, enquanto o River está na nona e o Boca na oitava. O Boca, Juan, que teve lá na 20ª colocação, já aparece na oitava nesse momento. A 6 pontos da liderança, né, Juan? Então, vamos ver o que acontece com o Boca, ele que estará no Mineirão na próxima quinta-feira. 3 jogos, Juan, para completar a rodada número 11. 3 jogos, o Godoy Cruz com o Deportivo Riestra, o União Santa Fé com a Argentino Júnior e Defensa e Justiça com o Banfield. Juan, a gente teve também, lá na Alemanha, vai começar a Bundesliga no próximo final de semana, a Bundesliga 2 já começou, e lá começa com a Copa, né? Copa da Alemanha, tem 2 aves de finais, muitos times classificados, a gente falou 4 times classificados na sexta-feira, inclusive o Bayern de Munique passou 4-0, os times da Bundesliga classificando, mas falta um jogo ainda dessa competição, 2 jogos, né? Porque era a Recopa, Supercopa da Alemanha, o Leverkusen campeão da Bundesliga. E o Stuttgart vice. Né? Exatamente. Já que o Leverkusen ganhou a Copa. O Leverkusen ganhou a Copa e ganhou a Bundesliga. Então, automaticamente já era para ganhar a Supercopa, né? Mas aí, como o Stuttgart foi o segundo colocado, a gente teve um jogão de bola e o Juan vai atualizar como o resultado de quem foi campeão, lógico. Exatamente, o Leverkusen fez 2-2 com o Stuttgart e ganhou. Nos pênaltis, está aí o Leverkusen levantando o primeiro troféu da temporada. Tá aí, terceiro troféu, né? O terceiro troféu, ele ganhou a Copa da Alemanha, ganhou a Bundesliga. Esse certamente que é o time imbatível do Leverkusen na Alemanha. Boa sequência. O Rosinho, então, na Copa a gente teve as 38 de final, e o Mönchengladbach classificou, o Fürth classificou, o Schalke classificou, Hildenheim, a gente tem Union Berlin também, Kaiserslautern, Freiburg, o Leipzig passou, o Kiel, o Bielefeld, passou também o Dortmund, Juan. Isso sabe, né? Sexta-feira já tinha passado 4. Quem classificou domingo, Juan? Classificou o Nuremberg em cima do Saarbrücken, o time que eliminou o Bayern na temporada passada e chegou às semifinais. Tem muita zebra, né, Juan? Nesse início de Copa da Alemanha, muita zebra, mas nesse momento não teve essa zebra, não. Talvez a zebra ficou lá para as 16 aves de final. Exatamente, a gente que espera mais uma zebra aqui, porque em Copa tudo pode acontecer, né? O Augsburg classificou também, o Paderborn, o Elversberg, inclusive com 7-0, o Regensburg classificou também, o Hertha 5-1, classificou o Cologne na prorrogação, o Darmstadt, que foi lanterna da Bundesliga passada, o Dresden do Rasano Düsseldorf, o Karlsruhe e o Hamburgo passou um 7-1. Esse placar tenebroso, né? O Bremen também passou, o Wolfsburg passou, o Offenbach passou e o Frankfurt. Aí, ufa, Juan. Lembrando que é 32 aves de final, a gente atualiza direitinho. Juan, uma homenagem, né? Uma homenagem aos torcedores do Bayer Leverkusen. Vamos finalizar o bate-bola com o hino do Bayer Leverkusen, né? O hino do Bayer Leverkusen. E a gente vai finalizar o bate-bola. A gente retorna na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai projetar aqui os jogos, né, da abertura do Campeonato da Areninha, organização do Elvis e do Dedé. E também, nesse meio de semana, vamos ficar atento, Juan, atento, porque começa mais uma rodada da Série B, rodada da Série B completa no meio de semana, será jogo quarta-feira. E a partir de amanhã, terça-feira, já tem jogos de volta da Sul-Americana. O Corinthians joga amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino. Na quarta-feira tem Palmeiras, tem Botafogo pela Libertadores, tem Atlético Mineiro, empatou 1-1 com a equipe do São Lourenço fora de casa. Quinta-feira é a vez do São Paulo. São Paulo empatou 0-0 contra a equipe nacional do Uruguai. Tem o jogo no Morumbi, jogo de volta. E também a torcida do Flamengo está de olho, né, em La Paz. O Flamengo que joga lá com o Bolívia. Perdeu não, ganhou 2-0 o jogo de ida. Mas preocupa porque o Flamengo vai muito desfalcado jogar lá na Bolívia. Muitos jogadores estourando, vamos ver o que acontece. E a gente vai acompanhar tanto os classificados da Sula, os classificados da Libertadores e sorteio da Copa do Brasil, Juan. Próxima quarta-feira, sorteio. Na sexta-feira a gente vai trazer os confrontos das quartas de final da Copa Milionária
do Brasil. Pode ter clássico, tá certo? Então, a gente finaliza com o hino do Leverkusen, campeão da Supercopa da Alemanha, e a gente retorna sexta-feira com mais um bate-bola. Já já estaremos na areninha, no treino dos veteranos. Um abraço até sexta-feira.